Você está feliz com Jesus? Amém? Nós somos resultado de tudo aquilo que nós vemos, ouvimos e pensamos. Repita isso, por favor. Eu sou aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço e aquilo que eu penso. Amém? O Cido é um beneficiado, porque ele vai ouvir 2 vezes essa mesma palavra. É que de manhã nós tivemos na empresa do Jean e da Aline, né? De manhã orando, e nós compartilhamos, meditamos nesta palavra lá. Essa palavra vinha ardendo no meu coração desde a madrugada, a hora que eu estava orando. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 39 ao 45, mas a ênfase é no 45. Eu fiquei lá em cima falando: Espírito Santo, segura o pastor Alexandre, porque ele começou, né? Aí eu disse: não segura não é o mesmo Espírito, por isso que está assim. Amém? Não são 2 cultos, é um culto só. Ele começou a ministrar aquilo que Deus tinha, né? E nós vamos dar continuidade. Amém? Você encontrou? Vamos colocar de pé. Algumas palavras eu vou pedir para você repetir. Amém? Lucas 6, 39. Disse-lhes uma parábola: pode o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo aquele que for bem instruído será como o seu mestre. Repita, por favor: todo aquele que for bem instruído será como seu mestre. Porque olhas para o cisco que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu olho? Hipócrita, primeiro tira a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto. Repita isso, por favor. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindima as uvas dos abrolhos. O homem bom, repita, por favor, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, pois da abundância do coração fala a boca. Pois da abundância do coração fala a boca. Ou, na outra linguagem, né, aquilo que o pastor Alexandre citou: a boca fala do que o coração está cheio. Diga para a pessoa que está do teu lado: a tua boca fala do que o seu coração está cheio. Você pode se assentar em nome de Jesus, mas não deixa dispersar não se envolve com outra coisa não, fica focado, mantenha a sua Bíblia aberta, fica focado. É tão pouco o tempo que nós gastamos meditando a palavra de Deus, em comparação aos 7 dias da semana.
em comparação às quantidade de horas que nós passamos ouvindo uma série de coisas que não edifica. 40 minutos para ser edificado é muito pouco. E se você se dispersar nesse momento ainda, se você perder o tempo, aí a sua vida fica infrutífera. Por quê? Porque, repita isso por favor: eu sou tudo aquilo que eu vejo, que eu ouço e que eu penso. Amém? Ou seja, você é aquilo que você pensa de você. Deus é aquilo que você pensa de Deus. A vida é aquilo que você pensa da vida. E eu não estou falando de otimismo nem de pessimismo. E eu não estou falando de pensamento positivo ou pensamento negativo. Eu não estou falando de recitar uma mantra. Eu não estou falando de fazer uma reza. Eu estou falando pura e simplesmente que os mundos foram criados pela fé. Repita isso, por favor. Os mundos foram criados pela fé, através da fala. Então, olha o poder criativo que existe no falar. O poder criativo que existe no falar. O poder da vida e da morte está na nossa boca. E a fé que nós pregamos é: se com a tua boca confessar. Irmã, vem sentar aqui na frente. Aqui do lado, aqui ó. Isso, as duas, é. Hã? Não, mas as crianças vão lá para trás. Alguém vai cuidar das crianças. Pode ficar tranquila, pode vir. Isso. Glória a Deus. Aleluia. Então, olha o poder que existe na fala. Eu e você precisamos entender. Enquanto eu estava terminando o meu banho, o Senhor disse para mim assim: mas eu levo a sério tudo que você fala. E eu estava pensando, né? Eu estava pensando, tomando banho e pensando, se realmente, o que eu iria falar nesta noite, o que eu iria compartilhar com vocês. Porque eu já vinha meditando desde a manhã nessa palavra. E aí ele disse para mim assim: mas eu levo a sério o que você fala. Eu quero que você fale para você mesmo. Você vai falar o seu nome, certo? Você vai usar a sua mão, tá bom? Levanta a sua mão assim. Diga assim: Espírito Santo, eu estou consagrando a minha mão. Eu estou apresentando a minha mão diante do Senhor. A tua palavra diz que eu preciso levantar mãos santas. Então, Pai, eu quero te pedir agora, Espírito Santo, sonda minha mente e o meu coração, vê se há em mim pecados ocultos, porque eu quero apresentar a minha mão limpa, em nome de Jesus. Se houver, expurga de mim agora os meus pecados ocultos, perdoa-me, como eu quero liberar perdão agora, para todos que me ofenderam, em nome de Jesus, amém? Agora que você, porque nós temos que apresentar mãos limpas, viu? Não dá para nós levantarmos aquela mão leprosa, aquela mão cheia de sangue, aquela mão cheia de ódio, aquela mão cheia de rancor. Não dá para levantar. Nós precisamos levantar mãos limpas. E como que eu faço, Carlos? Quando a glória do Senhor vier, ela vai purificar. Quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não quer dizer que eu e você precisamos ser perfeitos.
Não quer dizer que eu e você não vamos errar, porque está escrito que se dissermos que não temos pecado, já mentimos e pecamos. Mas em 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é poderoso. Ele quem? Jesus, para nos purificar com o seu sangue. Eu e você não podemos ficar nos lamentando e dizendo: ai, os pecados faz separação, os meus pecados me separam de Deus. Realmente, está escrito isso. Repita isso, por favor. Está escrito que os meus pecados me separam de Deus. Mas também está escrito: se eu confessar os meus pecados, o Senhor Jesus é fiel, é justo, é poderoso para me perdoar e com o seu sangue me purificar. Amém? E se eu tiver com mágoa, e se eu não perdoar alguém que mentindo falou mal de mim, que me maltratou, se eu não perdoar essa pessoa, na medida que você perdoa, você é perdoado. Na medida em que eu perdoo, eu sou perdoado. Quanto você quer ser perdoado? Um pouquinho assim? Ou eu quero ser perdoado à medida da terra até no céu? Qual é a medida que você quer ser perdoado? Você quer ser perdoado de alguns pecados, ou você quer ser perdoado de todos os pecados? Dessa mesma forma você tem que medir, dessa mesma forma. Ou seja, não importa o que te fizeram, perdoa e devolve a bola para a pessoa. Quando você não perdoa, você fica com a bola para você, e essa bola é bola de problema, é bola de angústia, é bola de amargura. É comprovado pela medicina, 75% dos casos de câncer são raízes de amargura. O que é a raiz de amargura? Quando você não perdoa. Porque quando você não perdoa, você vai ficando amargurado. Você sente uma picada no rim. Você sente uma fisgada no rim. E aí vai criando aquela bola de amargura. Mas quando eu perdoo, ainda que a pessoa cometeu uma injustiça contra mim, ainda que aquilo que ela falou, ela estava mentindo, eu não preciso me justificar, eu não preciso ir lá tirar satisfação, eu simplesmente levanto a mão e digo: Pai, da mesma forma que eu quero ser perdoado, eu perdoo essa pessoa. E aí eu devolvo a bola para ela, para ele. Entendeu? Amém? Então agora que você entendeu, quantos aqui consagraram a sua mão a Deus? Amém? Então agora você vai tocar o seu coração. Você vai tocar o seu coração. E você vai dizer assim. Você vai falar o seu nome, tá? Amém? Eu falo o meu, você fala o teu. Nós vamos falar todo ao mesmo tempo. Carlos, se toca. O Espírito de Deus está querendo te tocar. Abre esse coração, em nome de Jesus. Porque se você ouvir a voz do Senhor nesta noite, você não pode endurecer o coração. Em nome de Jesus. Amém? Por que você orou desse jeito? Porque se tiver problema é entre você e você mesmo. Eu não quero ter problema. Porque eu podia fazer essa oração, né? Mas eu orei por mim também. Eu sou tão pecador quanto você. Só tem um detalhe: eu sou mais
carente de Deus do que você. Dos pecadores eu me considero o maior. Dos desesperados por Deus eu me considero o maior. Daqueles que querem buscar a face de Deus, eu me considero o maior. Mas se alguém quiser competir comigo, pode vir. Se eu perder para você, eu vou ficar feliz. Mas se você quer algo diferente na sua vida, você tem que fazer algo diferente. Não pense que você vivendo do mesmo jeito, as coisas vão acontecer diferente na sua vida, as coisas vão mudar. Todos nós queremos mudanças. Quantos aqui querem mudanças na sua vida? Todos nós queremos mudança na nossa vida. Mas olha, para as coisas mudarem, eu e você precisamos fazer algo diferente. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Amém? Às vezes, eu e você, em meio às frustrações da vida, nós falamos o que não devemos. Nós olhamos com os nossos olhos naturais a circunstância que estamos vivendo e dizemos assim: não, agora eu vou morrer. Agora foi o fim. Agora não vai dar certo. E aí, eu começo a olhar tanto para o problema, que ao invés de adorar a Deus, eu passo a adorar o problema. Eu passo a adorar a dificuldade. E aí, quando alguém vem perguntar para você, ao invés de você dar glória a Deus, você vai falar daquilo que está acontecendo na sua vida. E aí, ao invés de você glorificar a Deus, você fica glorificando aquela dificuldade, aquela luta, aquela enfermidade, aquela traição, aquela injustiça, não sei. Você sabe o que você está glorificando. Lembre-se que Deus disse para mim, está dizendo para você nessa noite: eu me interesso por tudo que você fala. E Deus, Ele está interessado em ouvir, em te ouvir, em me ouvir, em saber o que você está pensando. Carlos, Deus não sabe o que eu estou pensando? Deus sabe o que você está pensando. Deus sabe o que você está pensando. Mas entenda bem, é o que Jesus está dizendo aqui, no versículo 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Pois da abundância do coração, fala a boca. Carlos, e aí, eu sou o homem bom ou sou o homem mau? Eu quero dizer para você, existe um homem bom aí dentro de você, e também existe um homem mau. Volta um pouquinho, Jeremias 17, só voltar no Velho Testamento. Existe um homem bom e existe um homem mau, Carlos? Existe. Vou mostrar para você quem é o homem mau primeiro. Primeiro eu vou mostrar para você o homem mau. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 17. Versículo 9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e incorrigível, quem o conhecerá? Repita isso, por favor. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas,
e incorrigível. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Mas aí o Senhor responde aqui no versículo 10: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente, provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então eu e você precisamos entender, embora a nossa luta, diz Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta não é contra os seres humanos, a nossa luta é contra os principados, as potestades, a nossa luta é contra os espíritos dominadores desse século, a nossa luta é contra o diabo. Só que tem o seguinte, o diabo, ele precisa de lugar. Também está escrito que nós não devemos dar lugar ao diabo. Você vai falar com você, tá? Nós não vamos falar para as pessoas do lado, porque senão as pessoas começam a aproveitar, né? Sabe como é que é, marido e mulher, irmão, né? Um já aproveita nessa hora e fala, tá vendo, ó? Então você vai falar para você, amém? Você vai dizer assim, a minha luta não é contra as pessoas, a minha luta é contra os espíritos da maldade. A minha luta é contra os demônios. Só que tem um detalhe. Qual o detalhe, Carlos? O detalhe é que também está escrito, repita isso por favor, também está escrito que eu não devo dar lugar ao diabo. Você entendeu? É para você lutar com ele, mas não é para você dar lugar para ele. Não é para você, nem para mim, darmos lugar para ele. 1 Pedro 5,8 diz assim: o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, buscando a quem possa comer. Quem já fumou sabe o que é tragar, quem fuma sabe até hoje. Tragar é engolir, guardar por um momento e soltar. Algumas pessoas são tragadas por Satanás. Não, eu nunca fui tragado por Satanás. O que eu disse? O que é tragar? É engolir, segurar um pouquinho lá dentro e depois soltar, não é? Tragar, não é isso? Então, é assim, ó. Você vai ver para mim, você vai entender se em alguma situação você já não foi tragado, você já não foi engolido por Satanás. Você está passando na frente da loja, né? Você está com o cartão de crédito estourado. Aí, de repente, uma voz do além do seu coração enganoso, fala para você: entra e compra. Aí você mesmo diz assim: não, meu coração é enganoso, meu cartão está estourado. Mas aí uma outra voz do além, do seu mau tesouro, tira uma má palavra e diz assim: mas aí faz carnê, bobo. E aí você entra lá, o vendedor diz assim: nossa, olha, eu não faço carnê, mas para você eu vou fazer o carnê.
E aí o que acontece? O que acontece é que você fica lá tragado por 1 minuto e depois ele solta. Quando você chega na sua casa, quando chega o dia de pagar, você não vai ficar na barriga de Satanás, no estômago de Satanás, ou sei lá, no pulmão de Satanás. Você vai ficar de frente com o carnê. Você vai ficar de frente com o carnê. E daí? E daí você fala assim: cadê o diabo que me pôs nessa situação? Ele, foi embora. Já te deixou há muito tempo. Mas por que, Carlos? Foi realmente o diabo que me colocou nessa situação? Olha, se foi ou não, eu não sei. Eu posso garantir para você. Isso eu posso garantir. Porque a Bíblia garante. Foi o seu coração enganoso. Porque com a parte do seu coração bom, você até sabia que na loja não fazia, que não dava para comprar porque o seu cartão estava estourado. Mas com o lado enganoso, ou nesse caso até com uma informação maligna, né? Mas nessa loja faz carnê. E você, nossa, eu nem sabia que fazia carnê, verdade. Não custa, né? Vou entrar. A voz do além, Satanás falou para você que fazia carnê. E o seu coração, desesperadamente, o meu coração, desesperadamente corrupto, disse assim: bom, se faz carnê, tudo bem, né? Então eu vou comprar. Eu tinha um amigo, e ele falava todo dia para mim esse versículo. Todo dia ele falava esse versículo para mim. Ele dizia assim: Carlos, o meu coração é enganoso, o meu coração é desesperadamente corrupto, o meu coração é incorrigível. E aí, Carlos? E aí que até hoje ele não conseguiu se corrigir, porque ele citava esse versículo, e Deus leva a sério aquilo que eu e você falamos. E eu quero dizer para você, que realmente existe uma parte de mim que tem um coração incorrigível mesmo, desesperadamente corrupto. Mas tem uma música que diz assim, que quando eu me encontrei com Jesus, eu não vou cantar, né? Eu recebi o novo coração do Pai. E esse novo coração é o bom coração. Esse novo coração é um coração que ele é incorruptível. Esse novo coração tem como fonte não mais Adão, não mais o pecado, mas esse novo coração tem como fonte a obra de Jesus Cristo na cruz. Era disso que Jesus falava com a mulher samaritana no poço. O diálogo mais lindo da Bíblia, o diálogo mais lindo da Bíblia está entre Jesus e a mulher samaritana no poço. Jesus falou a respeito do coração desesperadamente corrupto e enganoso da mulher samaritana. Eu vou parafrasear para você entender. Jesus disse para ela assim: mulher, dá-me um pouco d'água. Ela então pegou o coração religioso dela e disse assim: samaritanos e judeus não conversam, eu sou sua inimiga, por que você está tentando se aproximar, querendo ficar amiguinho? O que você quer? No que você está interessado? Ele disse para ela assim: ah, se você soubesse quem é que fala com você. E eu digo para você nessa noite: ah, se você soubesse quem é que está falando com você.
Isso não tem nada a ver comigo. Isso não tem nada a ver comigo. Sabe por quê? Porque morto não fala, morto não sente, morto não pensa. E eu levo a sério aquilo que eu falo. Eu levo a sério aquilo que eu falo. E levo a sério até demais, às vezes. Mas a minha oração, todos os dias, até que eu me conscientize disso, foi essa: pois eu bem sei que o meu mau coração, o coração do velho homem, foi com Cristo crucificado, e o viver que eu vivo agora, na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Você precisa começar a considerar isso, porque se você não se considerar morto para o pecado e vivo para Deus, você vai continuar tirando do seu mau tesouro coisas más. Coisas más. Eu não estou falando que eu e você não vamos errar, mas eu estou falando porque nem sempre a gente consegue acertar. Principalmente, eu vi uma frase, acho que segunda-feira, no Facebook de um irmão lá de Dona Bárbara, e ele disse assim: como é difícil ser humano, como é difícil ter que tomar uma decisão. E eu disse para ele, eu escrevi para ele: não tem nada difícil. Se você decidir certo, é pura graça de Deus. Mas se você decidir errado, fique tranquilo, porque a graça de Deus vai superabundar na sua vida. Eu vou repetir: se você decidir certo, é pura graça de Deus. Mas se você decidir errado, se você errar, escolher errado, se você fizer aquilo que não era para fazer, e você se ver numa situação assim, está escrito: aonde abundou o pecado, superabundou a graça e a bênção de Deus. Então não tenha medo de tomar a decisão. Não tenha medo de tomar a decisão. Mas antes de tomar a decisão, ouça o que Deus diz a respeito daquela situação. Olhe, não com os teus olhos enganosos, mas olhe com os olhos da graça. Veja se aquela decisão, se fosse você, se seria boa. Se você gostaria que aquilo realmente acontecesse com você. Vê se aquilo é puro. Vê se aquilo vai te dar boa fama. Vê se aquela decisão vai te edificar. Vê se aquela decisão vai acrescentar alguma coisa na sua vida, pelo menos. É nisso que você deve pensar. Agora, o coração enganoso pensa assim. O coração enganoso pensa assim: eu não estou nem aí, desde que eu me satisfaça, desde que eu sinta prazer, desde que eu sacie os meus apetites, desde que eu seja o beneficiado. Afinal de contas, eu moro no Brasil, e no Brasil nós aprendemos que precisamos levar vantagem em tudo. E eu quero dizer para você, todas as vezes que você estiver levando vantagem, alguém está em desvantagem. Todas as vezes que você entra numa peleja,
todas as vezes que você entra numa demanda, todas as vezes que você entra numa discórdia, todas as vezes que você começa a lutar com uma pessoa por alguma coisa, e se você usar de subterfúgios, se você usar de ações que prejudique a outra pessoa, ainda que você ganhe, o reino perde. O reino perde. Porque o reino de Deus, o homem bom é aquele que está disposto a perder. Porque no reino de Deus é o contrário, você tem que perder para ganhar. O homem bom é aquele que vai até o fim, mesmo que ele seja o prejudicado. Mas se ele disse uma coisa, se ele prometeu uma coisa, se ele falou uma coisa, ele vai até o fim naquilo que ele falou. Eu quero crer que estou conversando com pessoas aqui que já tomaram uma decisão por Jesus. Já tomaram uma decisão por Jesus. E se você quer saber se você é o homem bom ou se você é o homem mau, é muito simples. O homem bom é aquele que, quando toma uma decisão por Jesus, ele vai até o fim com Jesus. O homem mau, ou o coração mau, ou se você quiser buscar alguma informação má no seu coração mau, o homem mau é aquele que ora quer, ora não quer mais. O homem mau é aquele que, quando as coisas não vão bem, ele diz assim: eu não vou mais na igreja, eu não vou mais orar, eu vou largar tudo, eu vou desistir de tudo, para mim nada dá certo. Essas informações estão no coração mau, está no seu mau tesouro. E como que eu faço, Carlos? Existe uma forma de renovar o coração? Vá para Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia no Velho Testamento, capítulo 5. Vamos ler o 28 e o 29. Deuteronômio 5, 28 e 29. São 9 e 10, né? Hoje o pastor Cláudio não está me assistindo pela internet, então estou assim bem tranquilo, bem à vontade, né? Ele está lá no casamento. Terça-feira eu fico meio assim, ai, ele está assistindo. Brincadeira, imagina, depois de tanto tempo. Eu estou como criança. Quanto mais velho, mais criança eu fico. Eu quero é brincar na casa do Pai. Amém? Deuteronômio 5, 28 e 29. Ouvindo o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis, o Senhor me disse: ouvi as palavras deste povo. Repita isso, por favor. O Senhor me disse: ouvi as palavras deste povo, que te disseram, em tudo falaram bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem, e em todo o tempo guardassem todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. O que o Senhor está falando aqui? Ele está falando que ele ouviu
tudo o que o povo falou. Naturalmente, todo ser humano, a primeira coisa que fala é a seguinte: Deus conhece o meu coração. Realmente Deus conhece. Mas você precisa aprender mais uma: Deus ouve tudo que você fala. E tem algumas coisas que eu e você falamos que Deus arrepia. Tem algumas coisas que Deus, como diz a dona Elza, né? Se ele vira assim, ó, ele se revira assim, ó. Ela falava outra coisa, mas eu estou ensinando um negócio diferente para ela. Tem algumas coisas que eu e você falamos que dói as orelhas de Deus. Vamos repetir? Repita, por favor. O Senhor me disse. O Senhor está me falando. Eu ouvi as tuas palavras. Agora você vai dar um conselho. Como Jesus não está aqui, né? Você vai falar com a sua alma. Ali no poço era Jesus falando com a mulher samaritana, né? Então, o seu bom coração vai falar com o seu coração enganoso agora. Agora, se o seu coração enganoso for mais forte, né? Aí você atende aquilo que ele está falando para você. Ele está falando para você assim: vai embora, cara, o que você veio fazer aqui? Cai fora, você não precisa nada disso. Você podia ter ficado na sua casa. Por que você foi se meter com isso? Como é que você sabe? Não me pergunte como eu sei. Eu só sei porque sei. E porque sei, falei. E se não for verdade, se ele não estiver falando, então Deus não falou na minha boca. Agora, se você está com esses pensamentos, presta atenção. É um pouquinho mais do que o seu coração enganoso. Porque o homem de Deus, ele discerne tudo, viu? O homem de Deus, ele discerne tudo. Nossa, Carlos, você sabe o que eu estou pensando? Não, eu não sei o que você está pensando. Mas pelo discernimento de espírito, eu sei. Podemos continuar? Amém? Então você vai falar. Eu estou ensinando você. Você vai falar. Você vai ser o homem bom. Você vai se colocar como um homem bom. Por quê? Porque você quer bons frutos, não quer? Quem quer bons frutos aqui? Eu não conheço ninguém que levanta e diz assim: nossa, hoje eu vou fazer tudo errado. Hoje eu quero ficar tão feio que eu vou fazer uma cicatriz na minha testa assim, olha. É o contrário. As pessoas levantam dizendo assim: ai meu Deus do céu, tomara que dê tudo certo. Aí vão lá, né? Os homens só dão uma penteada no cabelo assim, escovam o dente. As mulheres fazem toda aquela produção. Lembre-se. Repita isso, por favor. Eu sou o que eu ouço, o que eu vejo e o que eu imagino. Ai, mas eu estava pensando que o culto ia ser com o pastor Cláudio hoje. Então, peguei você na curva. Foi o seu coração enganoso que enganou você pensando que o culto era com o pastor Cláudio. Foi o seu coração enganoso. Mas você pode pegar do seu bom tesouro, do seu lado bom do coração, você pode pegar uma boa palavra aí, você pode falar agora para o seu coração enganoso. Diga assim para o seu coração enganoso. Você vai falar o seu nome, né? Eu falo o meu, você fala o seu. Vamos lá. Carlos, você não é o que você pensa ser.
Você não é aquela pessoa feia que você enxerga no espelho. Você não é tudo aquilo que as pessoas dizem de você e que você pensa de você. Carlos, você é o que Deus diz que você é. Você tem o que Deus entregou para você. Passe a pensar nisso, para que você vá bem e os teus filhos também. Amém? É o que está escrito aqui em Deuteronômio 5:29. Quem dera que eles tivessem tal coração que temessem, e em todo o tempo guardassem todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Para encerrar, Neemias, capítulo 9, é só tocar para frente aí, Neemias. Se você pegar de Salmos, no meio, Salmos, Jó, Ester, Neemias, capítulo 9, versículo 8. E eu realmente já vou encerrar, hein? É 9:15. Era para mim passar 9:20 para o pastor Alexandre, mas eu vou passar 9:20. Neemias 9:8. Você encontrou? Achaste o seu coração fiel na tua presença, fizeste com ele a aliança de que darias à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. Cumpristes as tuas promessas, porque és justo. Vistes a aflição de nossos pais no Egito, e ouvistes o seu clamor junto ao mar vermelho. Enviastes sinais e prodígios contra Faraó, e contra todos os seus oficiais, e contra todo o povo da sua terra, pois soubestes que os trataram com soberba. Adquiristes renome, como hoje se vê. Dividistes o mar perante eles, de maneira que passaram pelo meio do mar em seco, mas lançastes os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. De dia os guiastes por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para os alimentares no caminho por onde haviam de ir. Descestes sobre o monte Sinai, falastes com eles desde os céus, deste-lhes juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Fizeste-lhes conhecer o teu santo sábado, e lhes destes preceitos, estatutos e leis por intermédio de Moisés teu servo. Dos céus lhe destes pão na sua fome, e na sua sede lhe fizestes brotar água da rocha. Disseste-lhes que entrasse para possuíres a terra, que com mão levantada lhe jurastes dar. Porém, eles, nossos pais, tornaram-se arrogantes, e endureceram a cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te, e não se lembraram das suas maravilhas que fizestes entre eles. Endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Mas tu, ó Deus perdoador, repete isso por favor, mas tu, ó Deus perdoador, mas tu, ó Deus clemente, mas tu, ó Deus misericordioso, mas tu, que és tardio em irar-te,
grande em bondade, não os desamparastes. Senhor, repita por favor: Senhor, eu levanto a minha mão agora para receber tudo aquilo que Jesus Cristo recebeu na cruz. Eu entreguei a minha vida para Jesus, e Jesus recebeu a minha vida. Jesus levou a sério aquilo que eu falei, embora às vezes eu não leve a sério, embora às vezes eu permito que o meu coração enganoso fale na minha boca. Hoje, com mãos levantadas, eu quero te pedir: levanta a tua mão, Senhor, estende o teu braço forte, toma-me, tira-me desse lugar de dúvida, tira-me, livra-me desse coração enganoso. Vejo que tu és Deus perdoador, então perdoa-me de todos os meus pecados. Senhor, eu quero reconhecer as minhas fraquezas diante do Senhor. Espírito Santo, vem sobre a minha vida, me ajuda nas minhas fraquezas. Espírito Santo, se eu preciso ainda ser convencido do pecado, se eu preciso ser convencido de alguma prática que te desagrada e portanto é pecado, me convence agora. Espírito Santo, me convence do juízo, porque às vezes eu não levo em consideração, embora eu saiba que entreguei a minha vida para o Senhor, que o meu nome está escrito no livro da vida, que eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Embora eu saiba que está escrito que Jesus me tem nas mãos e que ninguém me tira das suas mãos, às vezes eu penso com o meu coração mau, com o meu coração enganoso, que seria bom ir para o inferno, que seria bom morrer e acabar logo com a minha vida. Mas eu sei que é o meu coração enganoso, e eu não tenho conseguido vencer o meu coração enganoso. Ajuda-me, convence-me, como o Senhor convenceu a mulher samaritana, pois ela já havia tido 5 maridos, e o homem que ela estava naquele momento não era marido dela, era marido de outra. Ela era uma mulher infeliz e adúltera, mas o Senhor não a acusou, mas o Senhor ofereceu para ela, que se ela soubesse, se ela desse ouvidos para quem estava falando com ela, Ele daria a ela águas vivas, e do seu interior, e do seu bom coração, da fonte das suas emoções, da fonte dos seus desejos, brotaria
rios de água viva, frutos bons que adoçariam a sua vida, e ainda aquelas sementes serviriam para plantar boas sementes nos seus filhos e para aqueles que ouvissem. Espírito Santo, eu quero beber daquelas águas. Eu desejo ter uma experiência semelhante à experiência daquela mulher no poço. Jesus, o Senhor não mudou. Está escrito no livro dos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo hoje, Jesus Cristo será, Jesus Cristo é eternamente Deus. Então, Jesus, o Senhor pode trabalhar no meu passado, trabalhar no meu presente, para que o meu futuro seja melhor. Eu não posso mudar o meu passado. O meu presente é hoje, e eu quero tomar uma decisão nesta noite. Vem sobre a minha vida, Espírito Santo. Eu quero beber de Ti, Espírito Santo. O Senhor é a água que está fluindo, então eu quero beber desta água. Fala comigo, Senhor. Eu quero Te ver, para que o Senhor possa mudar minha maneira de pensar. Eu ouvi a Tua palavra, porque está escrito que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Eu ouvi a Tua palavra, eu sou de Deus. Como Teu filho, eu quero colo nesta noite. Como Teu filho, eu quero Te obedecer. Espírito Santo, mas eu preciso da Tua ajuda. Eu dependo de Ti. Amém? Quem nos visita nesta noite? Eu não sei se eu pergunto quem nos visita nesta noite, ou se eu pergunto se quer entregar a vida para Jesus. Qual é o teu nome, querida? Eu sou ruim de ouvido, mas se eu chegar perto eu te escuto. Pois não? Maria Antônia. Além da Maria Antônia, você já veio, né? Você trabalha lá com a... Não. Além da Maria Antônia, mais alguém? Não? Você já entregou sua vida para Jesus, Maria Antônia? Já? Já tomou uma decisão por Cristo? Amém? Glória a Deus.